Tá cansado daquela internet lenta que trava e não chega em todos os cantos da sua casa? Com a Link Telecom, você navega sem limites, joga online, maratona suas séries favoritas e ainda garante benefícios exclusivos como Disney+, HBO Max e muito mais. Chegou a hora de aproveitar a internet mais premiada do estado. Assine agora pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta terça-feira, onde nós chegamos com as notícias do Goiás, com o oferecimento da Link Telecom, a sua provedora de internet em Goiânia. E nós começamos hoje falando de assuntos, né, relativos ao futuro do Goiás. Todo mundo aí ansioso para ver se o Goiás anuncia o diretor de futebol, né? O Goiás tem um nome na mesa, o nome do Michel Alves, ex-goleiro do Vila Nova, que está no Novo Horizontino. O Goiás se assustou com a proposta feita por ele de salário, né? Contraproposta. O Goiás pediu uma contraproposta para ele até quarta-feira. Até semana passada, quarta-feira da semana passada, o Goiás recebeu essa contraproposta. Salário totalmente fora da realidade do Goiás, que vai disputar essa Série B, praticamente com caixa zerado. Uma proposta que chegou acima dos 100 mil reais, mais ajuda de custo e também bônus. Seria meio que uma loucura trazer o Michel Alves, por mais que eu entenda que ele possa fazer um bom trabalho. Fui fazer alguns contatos com alguns amigos aí, empresários, alguns conhecidos do meio do futebol, tanto aqui de Goiás quanto fora do estado, que me relataram sobre a pessoa do Michel Alves ser um cara muito honesto, um cara muito tranquilo e com muita abertura no mercado do futebol brasileiro. Ou seja, todos os requisitos para ser um bom diretor de futebol ele tem, né? Abertura, honestidade, que no meio do futebol hoje isso é raríssimo, um diretor de futebol ser honesto. Eu acho que aí já começa bem, né? Então eu recebi muito boas informações, apesar de que, na minha concepção, um diretor de futebol que vem há 2 anos batendo na trave com um time que disputa a mesma competição da qual iremos disputar no ano que vem, eu não vejo com bons olhos. É a mesma competição, praticamente aí a mesma competição, praticamente aí os mesmos as mesmas dificuldades que ele vai encontrar aqui no Goiás, né? O Goiás não terá dinheiro, ou seja, vai se equivaler ao time do Novo Horizontino também, né, na questão de folha salarial e tudo mais. Então eu realmente, na minha concepção como torcedor, eu não vejo com bons olhos a chegada do Michel Alves. O Goiás precisa resolver a sua situação até quarta-feira. Outra situação que está em análise é a Jéssica Rezende. Jéssica Rezende, diretora de marketing, né, que chegou ao Goiás aí no início de 2020, ou no final de 2024, fez um bom trabalho aí em 2025. Tem aí o seu contrato analisado para ver se renova ou não. O que acontece hoje dentro dessa questão da Jéssica? A questão salarial é uma coisa que pode impactar, né? E a dúvida da diretoria na renovação ou não, ela existe, né? Existe uma pequena dúvida se renova ou não. Eu, na minha opinião, já deveria ter renovado já há muito tempo. Eu acho que um trabalho de marketing, ele não pode ser quebrado. Você começa um trabalho de marketing, eu tenho formação na área de marketing, eu posso falar isso com propriedade. O trabalho de marketing é um trabalho construtivo, que você constrói ele, né, durante o tempo. 1 ano de trabalho, eu acho que o reforço de marca do Goiás Esporte Clube foi muito grande. Acho que a marca Goiás se tornou muito grande nesse 1 ano. O marketing do Goiás foi um marketing produtivo, que tratou bem dos seus fornecedores, tratou bem dos seus patrocinadores, né? E tratou muito bem da sua torcida. Eu acho que o reflexo do trabalho da Jéssica vem muito no torcedor, né? Quando o torcedor fala que talvez a única coisa que tenha salvado durante o ano é o trabalho do marketing do Goiás. E talvez o Goiás faça a maior cagada e não renovar com ela, né? E mais uma cagada, eu acho que aí sim o Goiás consegue cagar na cara do torcedor. O Goiás vai conseguir aí, né, fuder com o torcedor mesmo no ano de 2025, porque é um trabalho que merece continuidade, é um trabalho bom, é um trabalho coeso e que a longo prazo o Goiás vai colher muitos frutos, né? Muitos frutos aí. E a gente sabe, quem é do marketing, quem é da área do marketing sabe
que marketing, 1 ano de trabalho é muito pouco, né? O Goiás teve uma reconstrução do marketing, o Goiás teve uma reconstrução da identidade do clube, né? Tanto nas postagens, quanto nos eventos, quanto no modo de tratar o torcedor, né? Você conseguir comercializar uma camisa aí de 430 reais, vendendo a 387, e ter boas vendas, né, no início aí, é uma coisa assim muito difícil de se fazer, porque o Goiás não muda de patamar para comercializar uma camisa aí quase 30% mais cara. O Goiás é o mesmo clube que vem passando raiva no torcedor há anos e anos e conseguiu, né, entrar no patamar de um clube que vende uma camisa a 400 reais. Né? Então é um trabalho muito bem feito, que eu acho que o Haroldo Guidão peca novamente, não sei se é ele que tomará as decisões daqui para frente, mas pecará novamente na não renovação. Isso deve acontecer até quarta-feira, a gente já deve ter uma notícia, e assim, né, que eu souber alguma coisa da renovação ou não da Jéssica, eu trago para vocês aqui. Leonardo Pacheco, CEO do clube, segue na mesma pegada, é um cara que trabalha bastante, trabalha calado, mas trabalha bem, deu uma organizada no clube, né? Apesar de não ser o tipo de perfil que a torcida quer, um cara falante, um cara que comunica bem, eu daria continuidade no trabalho dele, né? Para quem tá de fora, às vezes o que eu falo, sou estranho, vai falar, ele não serve para nada, mas eu que acompanho um pouco mais próximo o trabalho do seu Leonardo Pacheco, eu posso falar para vocês que é um trabalho bem feito, é uma boa pessoa e que vem cuidando bem do Goiás, né? Nos bastidores aí, vem fazendo um bom trabalho. Para o torcedor, talvez ele seja uma pessoa não grata, uma pessoa que não fala, uma pessoa que não tem importância. Mas para quem está no dia a dia do Goiás, para quem conhece os bastidores, sabe que o Leonardo Pacheco é um cara que vem fazendo um bom trabalho, e assim eu também renovaria o contrato dele. Nessa reunião também deve se decidir a saída de alguns atletas, né? Postei algumas informações de alguns atletas, 7 atletas apenas não tem contrato. Muito se fala aí da não renovação do Marcão. Ontem eu vi algumas notícias. O Marcão, ele tem contrato até o final do Campeonato Goiano. O Tite tem contrato até o final de 2026. O Messias tem contrato também. Então, assim, alguns jogadores que talvez a torcida gostaria muito de ver fora do Goiás devem entrar na pauta dessa reunião nesta quarta-feira. O elenco já deve estar de folga agora, né, de férias. Não deve mais fazer nenhum tipo de trabalho em 2025, mas 80% do elenco permanece para 2026, o que gera para o Goiás uma dificuldade em ir ao mercado. O Goiás precisa realocar esses jogadores em alguns clubes. Alguns jogadores podem fazer acordo, outros podem ter o seu contrato de empréstimo locado em outros clubes. Então o Goiás precisa, né, se movimentar o mais rápido possível, tendo em vista que o Campeonato Goiano já inicia no dia 7. Nós vamos ter aí praticamente só o mês de dezembro sem futebol. Já voltamos em janeiro aí a todo vapor com o Campeonato Goiano, que deve ser mais curto e deve ser praticamente junto com a Série B. Então o Goiás precisa se movimentar urgente. No mercado, o Goiás já segue com as negociações de alguns atletas. Alguns jogadores já estão apalavrados, aguardando mesmo aí só o início das férias para já resolver sua situação. O Goiás tem apalavrado o acordo com 2 jogadores da Série B, inclusive jogadores que brigaram aí, né, pela parte de cima da tabela durante o Campeonato Brasileiro. Então o Goiás segue tentando se reorganizar, juntando os cacos, tentando se curar do que foi 2025. 2025 praticamente o reflexo de 2026, onde o torcedor viveu praticamente um reprise, né? Brigou ali até as últimas rodadas, praticamente não subiu por 1 ponto, assim como aconteceu em 24, repetiu-se o filme em 2025, e o Goiás vem se tornando o porteiro da Série B, né? Mais um ano aí, completando agora 3 anos em 2026, que o Goiás não consegue o acesso, né, para a elite do futebol brasileiro. Isso é difícil, o torcedor tá magoado, o torcedor tá sentido, mas eu sempre falo o seguinte: ontem, talvez um das maiores sentimentos mais ruins que eu tenha sentido, né, acho que depois da Sul-Americana, foi ontem, um sentimento de impotência, um sentimento de que talvez não valesse a pena mais torcer para o Goiás. Mas aí eu lembro que os jogadores, esses que estão aí, esses vagabundos que não vestem a camisa do Goiás, eles vão embora, a instituição sempre fica, né? O Goiás sempre vai ficar, e o Goiás é um clube que carrega uma história, é um clube que carrega e merece o respeito,
da torcida. Então o torcedor tá machucado, tá magoado, eu entendo. Ontem, né, até muitos torcedores, Brisado, você mostrou ontem no Boleiragem o Gonzalo Freitas lá, eu fiquei puto que ele tava na balada na quinta-feira antes de viajar pro jogo. Por que você não mostrou esse vídeo antes? Eu fiz o meu papel, eu enviei à diretoria do Goiás o vídeo. Se eles tomaram ou não decisão, a responsabilidade é deles, mas eu tenho absoluta certeza de que eu fiz o correto, né, de não jogar pra torcida. Eu acho que, além de tudo, além de viver na internet, além de falar com vocês aqui, de tentar o meu caminho, traçar o meu caminho na imprensa, eu tenho que pensar que eu sou torcedor, né? Então não poderia expor aquele momento, aquele vídeo nas redes sociais e talvez criar um clima ruim, né? Então eu segurei, o seu Eduardo Pinheiro, gerente de futebol, recebeu o vídeo, o seu Paulo Rogério Pinheiro recebeu, o seu Joaquim Edson recebeu. Se tomaram decisão, aí eu não sei, a responsabilidade é deles, até porque não vem tomando muitas, mas chegou na mão deles e eles que deveriam ter tomado aí alguma atitude. Se tomaram ou não, aí já não é problema meu. Ontem eu passei como forma de mostrar para o torcedor o quão descompromissado foi esses jogadores do Goiás em 2025, né? Talvez mais descompromissado que 2024, né? E talvez por isso a gente tenha vivido um reflexo, né? Um ano e o outro praticamente igual. O Goiás não sobe para a Série B por causa de um ponto. Então é isso, rapaziada. Nosso encontro é hoje, às 19h30 no Boleiragem. Eu aguardo você, né, sempre na sua audiência, dando o seu like aqui para nós, dando o seu like lá no Boleiragem e agradecendo por sempre nos acompanhar, que comente, compartilhe esse vídeo, que tá sempre recheado de muitas informações para você que tá aí do outro lado.